paixão de mulher. Sebastião tenta ligar para a gaivota, mas o dispositivo está fora de área. Raul vê o aparelho tocando. O Valerro decide ligar para a irmã e comenta que não está conseguindo falar com gaivota. Marcela conta que está na cidade, mas diz que assim que chegar pode ir falar com a mulher. Sebastião recusa e afirma que vai ligar para Aurélio. Bernardo pergunta se o irmão está procurando por gaivota. Marcela confirma e diz que ele está apaixonado por ela. Ela ressalta que não dá uma semana para ele voltar à Colômbia. Sebastião liga novamente para a gaivota. Raul, disfarçadamente, pega o celular. Lúcia visita o Valerro e conta que o apartamento dela está um desastre, pois o vizinho estourou um cano durante uma reforma. Sebastião pergunta se ela precisa de ajuda e se oferece para ir até o local ver o estrago. A mulher recusa e afirma que está tudo sob controle, apenas está sem onde ficar. Sebastião percebe o que ela pretende sugerir. Ela nota e diz para ele esquecer o que foi dito. Explica que veio falar com ele porque pensava que ainda eram amigos e que já tentou com várias amigas, mas nenhuma pode ajudá-la. Pergunta se pode ficar ali por um tempo, enquanto procura um hotel. O homem concorda. Gaivota volta irritada para a plantação para pegar suas coisas. Margarida pergunta o que aconteceu. A mulher diz para ela perguntar ao Aurélio, ressaltando que talvez ele conte a verdade. Lúcia conta que não conseguiu nenhum hotel. Sebastião afirma que, se ela quiser, pode ficar. A mulher recua, dizendo que percebeu a expressão dele e que não quer deixá-lo desconfortável. Sebastião insiste que não tem problema. Ela diz que não quer causar problemas com a namorada dele. O Valerro reforça que está tudo bem e que nem dormirão no mesmo quarto. A mulher agradece e diz que ele nem notará sua presença. Carmela pede para a filha parar de chorar e afirma que ela foi nobre e gentil. Ressalta que não entende o que mais essa gente quer. Gaivota revela que está se sentindo como se tivesse sido expulsa de casa. A mais velha observa que aquela nunca foi realmente a casa delas e que o mais importante é estarem juntas. Afirma que a fazenda não tem mais nada a oferecer. Gaivota destaca que foram elas que plantaram o café, inclusive o de Otávio. Ela ressalta que cresceu naquela casa e que a fazenda lhe deu tudo. Carmela sugere que a filha fale com Sebastião. Gaivota comenta que ele irá ligar e começa a procurar o celular. Ao não encontrá-lo, resolve ir ao cafezal para procurá-lo. Desesperada, Gaivota vai ao cafezal procurar pelo celular. Encontra Raul e o acusa, dizendo que percebeu que ele estava de olho no aparelho. O homem nega. Gaivota parte para cima dele, e Aurélio o separa. Margarida comenta que viu Raul observando quando Gaivota estava com o celular. O homem, nervoso, diz que foi porque nunca tinha visto um aparelho daquele tipo. Aurélio tenta ligar para o celular, mas ele está desligado. Margarida comenta que o aparelho foi roubado. Raul nega e ressalta que nunca houve roubo no cafezal. Maracuxa aponta que todos têm aparelhos antigos, e nenhum é como o de Gaivota. Aurélio afirma que não podem sair acusando ninguém. Gaivota implora por ajuda para encontrar o celular e pede que Raul devolva, pois é sua única forma de se comunicar. O homem a provoca, sugerindo que peça outro ao patrão. Gaivota se irrita e parte para cima dele novamente. Aurélio separa a briga e manda que as mulheres arrumem suas coisas, pois ele as levará à cidade. Gaivota diz para ele não se preocupar, pois aquela será a última vez que as verá. Margarida e Maracuxa questionam o motivo da saída das mulheres e perguntam se Aurélio não sabe quem elas são. O homem confirma e diz que apenas cumpre ordens. Margot leva um chá para Júlia. A patroa comenta que espera que não haja confusão com Marcela e Sebastião. A funcionária afirma que ela deveria ter feito isso há muito tempo e diz que todos sabem que Júlia nunca gostou das duas. Revela que foi Marcela quem arrumou o emprego para Gaivota e que só se falava nisso na cozinha. Júlia afirma que, se acham que irão zombar dela, estão muito enganados. Diz que essas mulheres só trazem confusão para a família. Ressalta que, mesmo que Sebastião a ignore, ela jamais aceitará Gaivota. Lúcia arruma a cama e diz que está morrendo de vergonha. Comenta que, se em 3 dias seu apartamento não estiver pronto, procurará outro lugar. Sebastião pede para ela não se preocupar e diz que pode contar com ele. Aurélio avisa as mulheres que irá levá-las para a cidade e precisa fazer o pagamento. Carmela acaba aceitando a ajuda. Margarida e Maracuxa se despedem das duas. Raul vai até o local onde escondeu o celular, desenterra o aparelho e o guarda na calça. Aurélio entrega o dinheiro da rescisão e diz que lamenta que tudo tenha terminado assim.
Carmela pede que ele mande um abraço às meninas. Gaivota comenta com a mãe que está tão nervosa que sente até enjoo. A mais velha diz que é o nervosismo e que, quando essas coisas acontecem, é porque algo melhor está por vir. Afirma que nada acontece fora da vontade de Deus. Sebastião liga para Aurélio e pede que chame Gaivota, pois precisa falar com ela. Diz que tem ligado, mas ela não atende. O homem informa, nervoso, que elas não trabalham mais na fazenda. Sebastião se surpreende e pergunta se foi decisão da mãe. Aurélio diz que ele deve falar com Júlia. Lúcia escuta a conversa escondida. Júlia chora no escritório enquanto observa os pertences do marido. Atende a ligação do filho. Sebastião afirma que a mãe não cumpriu a palavra e expulsou Gaivota e Carmela da fazenda. Júlia pergunta se foi Aurélio quem contou. Sebastião diz que não importa e quer saber se é verdade. A mãe confirma, explicando que aconteceu algo sério, a visita da polícia. Sebastião diz que qualquer pessoa que conhece Gaivota e Carmela sabe que elas seriam incapazes de algo assim. Júlia insiste que está dizendo a verdade. Sebastião pergunta quem inventou essa mentira. A matriarca revela que foi um homem preso por roubo que se dizia amigo de Gaivota e confessou tudo. Ela considera uma decepção. O homem afirma que conhece Gaivota e sabe quem ela é. Júlia admite que a mulher pode não ter culpa, mas tinha o sonho de ter terras. Pede que o filho esqueça Gaivota e siga com sua vida. Gaivota comenta com a mãe que acreditava que Júlia a havia perdoado, e diz que não havia necessidade de envolver Carmela. A mais velha afirma que isso aconteceria cedo ou tarde, já que os Valerro já sabiam que ela namorava Sebastião. Ressalta que eles não deixariam isso passar. Gaivota perdoa a mãe por terem sido expulsas e diz que o que mais dói é ter saído antes da colheita do café especial. Carmela diz que Deus sabe o que faz. Maracuxa chega à cidade e encontra as duas. Gaivota pergunta se a amiga encontrou o celular. A mulher nega e diz que procuraram em todos os lugares. Gaivota lamenta não conseguir falar com Sebastião. Maracuxa sugere pedir o número a Aurélio. Gaivota agradece. Venezuela pergunta onde elas vão ficar. Carmela responde que ficarão no bar do seu Pedro por enquanto e que buscarão trabalho. Maracuxa diz que logo encontrarão algo. Ao perceber que a amiga não está bem, pergunta o que houve. Carmela responde que é nervosismo. Gaivota comenta que está com vontade de vomitar. Lemarcus e Marcela preparam os presentes para os familiares dele. Sebastião liga para a irmã e conta o que aconteceu, pedindo que ela vá à delegacia falar com o preso. A irmã concorda e atende ao pedido. Maracuxa compra um teste de gravidez para Gaivota e explica como usar. Carmela incentiva a filha a fazer o teste. Bernardo conta à irmã que estava presente quando o policial falou sobre o caso. Marcela afirma que a história é absurda e pergunta o nome do policial e do preso. O irmão responde e pergunta se ela pretende ir à delegacia. Marcela confirma e diz que quer ajudar Sebastião. Bernardo sugere que ela o convença a esquecer Gaivota. Lemarcus discorda, dizendo que não é fácil sem saber a verdade. Bernardo aponta que foi a polícia quem disse aquilo. Lúcia percebe Sebastião cabisbaixo. Ela lembra do que Júlia falou e leva um copo de uísque para ele, dizendo que, se ele quiser desabafar, pode contar com ela. Sebastião agradece e diz que ela não precisa se preocupar com o apartamento, pois voltará à Colômbia no dia seguinte. A mulher agradece. Lemarcus afirma que a história é muito estranha e diz que não faz sentido alguém confessar um crime que ninguém sabia. Bernardo diz que foi para reduzir a pena. Comenta que o preso poderia ter delatado os comparsas ou devolvido algo, mas que dificilmente se afundaria ainda mais. Diz que acredita em armação. Marcela concorda. Bernardo diz não entender por que Wilson inventaria tudo isso. Marcela diz que a coincidência maior é tudo ter ocorrido logo após Sebastião apresentar Gaivota como namorada. Júlia escuta e afirma que tudo está claro. Gaivota queria terras e armou o sequestro. Marcela pergunta por que o pai não deu logo as terras. Júlia diz que assinaram um contrato de compra e venda, mas Otávio morreu antes de finalizar. A filha questiona se ele ia doar ou vender. A matriarca diz que não sabe, e ninguém procurou para negociar com ela. Ressalta que agora não há mais o que fazer. Marcela pergunta o que Gaivota disse sobre as acusações. Júlia conta que as mulheres não sabem que foram mandadas embora por isso. A filha questiona o motivo. A matriarca diz que teve medo de que fizessem algo. Reclama de ter que se justificar o tempo todo. Marcela aponta que foi mais fácil acreditar na primeira bobagem que contaram e que a mãe aproveitou para se livrar das duas. Júlia diz que a filha parece uma inimiga.
sai triste do local. Bernardo vai atrás da mãe. Sebastião pede para Aurélio procurar por Gaivota. O funcionário afirma que a patroa foi clara: se tiver contato com Gaivota, será demitido. O Valerro pergunta se ele acredita que elas seriam capazes daquilo. Aurélio diz que não consegue acreditar, mas admite que sabiam do desejo delas de comprar terras. Sebastião encerra a ligação, frustrado. Aurélio tenta avisar que Gaivota perdeu o celular, mas o patrão já havia desligado. Sebastião se lembra da conversa que teve com Gaivota sobre terras. Aurélio pede para Margarida colher o café especial de Otávio. A mulher pergunta se ele não fará nada para trazer Gaivota e Carmela de volta. Ele diz que não pode fazer nada. Margarida quer saber se foi por causa do casamento. Aurélio nega e afirma que não pode falar sobre isso. A mulher pede para ele ir ao quarto mais tarde. Ele diz que não pode, pois está cuidando do filho de Maracuxa. Ela responde que ele cuide da criança, e depois vá ao quarto. Bernardo e Marcela vão à delegacia para falar com Wilson. O delegado abre uma exceção e permite o contato. Gaivota sai do banheiro chorando. Marcela liga o gravador de voz. Eles iniciam um interrogatório. Wilson conta que Gaivota estava cansada de colher café para os outros e sonhava em ter terras próprias. Bernardo pergunta quem planejou o falso sequestro. Wilson diz que foi ele mesmo e afirma que Gaivota gostava do patrão, mas tinha vergonha de pedir ajuda com empréstimo. Lemarcos questiona por que ele está contando tudo aquilo, já que foi preso por roubo. O preso responde que queriam mandá-lo para Bogotá e que o capitão prometeu ajudá-lo a sair mais rápido se confessasse. Bernardo quer saber por que deveriam acreditar nele. Wilson afirma que isso ele não sabe, mas que, na última vez que viu Gaivota, ela dizia estar namorando um patrão chamado Sebastião e que planejavam sair do país. Marcela e Lemarcos ficam surpresos. Sebastião recebe o áudio, mas pausa ao ver Lúcia se aproximar. Ela pergunta se está tudo bem. O Valerro nega e diz que está enfrentando um problema que não pode resolver. Lúcia pergunta se tem a ver com Gaivota e comenta que não parece ser boa notícia. Sebastião confirma e diz que se sente desconfortável em falar com ela. Lúcia aconselha que, antes de pegar o avião para a Colômbia, ele pense bem se vale a pena. Sebastião fica pensativo. Gaivota entrega o teste para a amiga e diz que ficou muito nervosa. Maracuxa vê o resultado e revela: Júlia acabou de expulsar da fazenda o próprio neto. Ela afirma que Gaivota está grávida. A mulher fica preocupada. Carmela se emociona e diz estar feliz. Maracuxa garante que tudo dará certo. A mais velha concorda e diz à filha que a vida delas mudou completamente.